queria conversar sobre um aspecto, sobre uma jovem da minha igreja, como eu já mencionei no início. Ela, nos seus 15, 16 anos, na escola, o professor de religião, por incrível que pareça, o professor de religião era ateu, e o que é comum aqui na Europa, tá certo? O professor de religião ser ateu. E ele falava muito pouco, apesar de levar uma Bíblia para a sala de aula, ele falava mais sobre evolução. E falava que a Bíblia não fazia, que era puramente um livro de lendas, que era um livro que podia ter algum valor moral, mas não tinha nenhum valor científico, não existia razão nenhuma para se crer, né, na Bíblia, se crer em Deus. Não existia isso, porque a ciência já tinha provado. O que é um absurdo falar isso, que a ciência nunca provou isso. Mas, tudo bem. E ele um dia fez um desafio para os estudantes, para os alunos, e disse: quem aqui gostaria de rebater? Quem aqui teria coragem de fazer uma apresentação para rebater aquilo que eu tenho falado? E essa jovem, muito tímida, o nome dela é Sônia, muito tímida, e ela levantou a mão e disse: eu gostaria de fazer uma apresentação. E isso foi incrível, foi vindo de uma jovem tímida como ela, ter essa coragem de falar em público na escola, né? Vocês sabem como é duro para um adolescente, 15, 16 anos, se colocar numa posição que muitos diriam uma posição ridícula. Mas às vezes nós todos temos que ser ridículos em prol do reino de Deus. Vocês lembram da história de Zaqueu, né? Fez uma coisa ridícula, né? Subir numa árvore, um homem rico subindo numa árvore para ver Jesus passando. Então não tenha tanto medo de passar por momentos assim, aparentemente ridículos. Eu já passei os meus, de repente você vai ter que viver os teus. Mas Sônia decidiu tomar aquela coragem. E, na verdade, hoje nós sabemos, pelo menos no mundo empresarial, né, que eu vivo, no mundo de desenvolvimento de produtos, nós sabemos que uma das grandes características dos que vão vencer é não ter medo de passar pelo ridículo. É não ter medo de rirem da cara dele. Tá certo? Se você você não está preocupado se as pessoas vão rir de você, se as pessoas vão gozar com a tua cara, você está no caminho certo, meu amigo, para uma vida de sucessos. Precisa estudar, é claro, né? Mas você já fez a coisa certa. E a Sônia então veio falar comigo e disse: Evelino, eu preciso de uma apresentação para mostrar para o meu professor por que eu não creio na evolução. Tem, porém, uma condição. O professor disse que eu não posso usar a Bíblia. E eu disse: ótimo, então vamos preparar uma apresentação. E é sobre essa apresentação que eu quero falar com vocês. Eu queria compartilhar com vocês alguns slides, se vocês não se importarem. Essa apresentação nos ajuda a entender um pouco mais sobre a questão da teoria da evolução e como ela nos ajuda tipo, a própria teoria da evolução nos ajuda a entender que não é bem assim, certo? Como muitas pessoas andam falando por aí. Então, ela intitulou a sua apresentação de A Ciência contra a Teoria da Evolução. Agora, imagine uma jovenzinha de 15, 16 anos, aparece na frente daquela classe, com seus amiguinhos olhando, e nós estamos falando de uma escola que não é uma escola cristã, ok? E o professor de religião é ateu. E ela disse: bom dia a todos, eu queria fazer a minha exposição, a minha apresentação sobre por que eu não acredito na teoria da evolução. E eu intitulei essa apresentação de A Ciência contra a Teoria da Evolução, e tem um subtítulo que é Por Trás das Cortinas. Vamos lá. E ela começou. Vamos falar das bases da teoria da evolução, né? E essa apresentação que eu vou fazer é uma coisa bastante simples. Eu vou só passar por cima dos slides que ela apresentou, desculpe. A teoria da evolução tem duas bases. Uma é a mutação aleatória, que todos conhecem, que nós já ouvimos falar várias vezes, e a seleção natural. Mas eu queria fazer alguns comentários sobre isso, ela disse, né? O que significa mutação aleatória, né? Vamos primeiro entender o que significa aleatório, né? Algo que não é determinado. Se eu jogo uma moeda para cima, ela dá cara ou coroa, as chances de dar cara, são assim, ou de dar cara, por exemplo, é uma em duas possibilidades, então eu tenho 50% de chance. Se for um dado de dar um número específico, digamos que eu aposte no número 6, você tem uma possibilidade, uma chance em 6 possibilidades de dar o número que você quer. Se você for para uma loteria, o negócio fica ainda muito mais complicado. As suas chances de comprando um bilhete e vencer a loteria são muito pequenas, né? De repente você pensa assim: eu vou dobrar as minhas chances, você compra 2 bilhetes, achando que você está agora
muito próximo de ficar milionário, né? E existe uma frase muito famosa que a loteria é um imposto sobre as pessoas que não entendem de matemática, que são ruins em matemática, porque as chances são muito pequenas, né? Não perca o seu tempo, vá estudar e trabalhar, que as chances são maiores. E eu queria dar um exemplo, imagina, ela levou para a sala de aula um relógio pequenininho, tipo um despertador desses pequenininhos, e ela separou a bateria do, do, do relógio, né, ou do despertador, e os ponteiros. Colocou dentro de uma caixa, e ela então perguntou aos amigos: quantos de vocês creem que se eu começar a chacoalhar essa caixa, a bateria vai entrar dentro do relógio e os ponteiros também marcando a hora certa e o relógio vai começar a funcionar corretamente? Quantos de vocês acreditam que isso é possível? E, obviamente, nenhum dos alunos disse que aquilo era possível. Todos disseram, não, absurdo, ninguém acredita que isso vai dar certo. E ela, então, e eu já tinha preparado, né, porque eu sabia que o professor ia falar nessa hora, o professor ia dizer, se você chacoalhar por um tempo muito grande, você aumenta as suas chances dessas peças se juntarem. E ela, então, diz, professor, se eu continuar chacoalhando, as chances de que as peças se separem, se quebrem, também vão aumentando, não é verdade? Ele diz, então, se você acha que você vai encaixar corretamente as peças por movimentos aleatórios, as chances de que ele não se encaixe também vão sempre aumentar. Não existe razão nenhuma que diga que as chances de não dar certo vão diminuir. E agora imagine o seguinte, imagine que eu aumente essa caixa. Coloque as mesmas peças juntas dentro da caixa, mas a caixa vai ficar maior. Agora imagine uma caixa do tamanho do universo, onde essas peças estão tão longe umas das outras, elas vão se encontrar. Você está começando a entender aqui a dificuldade de que certas coisas aleatórias possam montar coisas complexas. E aí vem a questão de uma proteína com 300 aminoácidos se formar aleatoriamente, simplesmente pelos choques dos aminoácidos. Vão se encontrando, as chances disso acontecer de uma proteína que seja importante, que tenha uma função, certo? Aquela função específica, as chances são mínimas. É uma chance no número impossível, praticamente. Agora imagine o número de proteínas que nós temos aí no nosso corpo e nos vários organismos na natureza. Proteínas que têm funções importantíssimas e que, se elas tiverem mudado a conformação, ou seja, a estrutura dela, elas perdem a função. Não é simplesmente estar com todos os aminoácidos na posição certa. A própria estrutura dela tem que estar correta. Um dos grandes problemas no estudo das proteínas é justamente quando a proteína perde a sua conformação correta, a sua forma correta. Então, nós estamos começando a ver que quando você começa a entrar fundo nas questões de biologia, você começa a compreender que as coisas são mais complicadas. Agora imagine uma célula, onde você tem centenas e centenas e centenas de moléculas ali dentro, exercendo funções importantíssimas, que quando elas não começam a se organizar corretamente, você começa a desenvolver um problema seríssimo. Pode ser uma doença, pode ser um câncer, pode seja lá o que for. Mas isso tudo é extremamente organizado. Mesmo que você olhe no microfone, ou no microscópio, desculpe-me, e você vê todas aquelas partes se movimentando, e você pensa que aquele é um movimento simplesmente aleatório, caótico, sem ordem nenhuma, não é bem assim. Elas sabem exatamente o que estão fazendo. Isso aqui é incrível. E tudo isso acontecendo nesse momento, dentro do teu corpo, sem que você se preocupe, sem que você precise dar ordem, dar comando. Tudo já programado para essa função. E o que é uma mutação? Uma mutação é uma mudança que vai ocorrendo durante uma duplicação, quando essas células precisam se duplicar, né? E imagina, ela apresentou esse exemplo bem simples, né? Imagina que a primeira geração tenha sempre essas mesmas listras, vermelho, azul, vermelho, azul. A segunda geração continuou com a mesma sequência, mas alguma coisa aconteceu na terceira, e no lugar de vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, ficou no final vermelho, vermelho. Ou seja, houve uma mutação, houve uma mudança.
E se isso continuar ocorrendo devido a fatores externos, seja lá qual for o fator que vai influenciar, você pode, então, provocar mudanças que levem agora aquela geração N lá na frente ser muito diferente da geração inicial. Isso uma base extremamente importante para a teoria da evolução, que essas mutações é que geraram as tantas mudanças que nós vemos hoje. Um exemplo clássico disso, esse pássaro aí que as diferentes mutações vão mudando a coloração dele. Né? Aí você vem do verde para o azul, para o amarelo. O que, porém, é interessante mencionar é que isso geralmente ocorre por meio de perdas, não por adição de novas funções, de nova informação. Mas algo vai se perdendo. Esse pássaro verde aí, ele é muito mais rico geneticamente e ele precisa perder alguma informação. Ele perde a informação da cor verde, por exemplo, para que a azul fique mais destacada. E aí se perde a azul para que a amarela fique mais destacada. Isso é um exemplo bem simples de como a gente poderia entender o que realmente ocorre por trás da mutação. E o que o nosso querido professor não nos fala, apesar de falar tanto da importância da mutação, é que as mutações geralmente são degenerativas. Elas causam problemas. Mas por que vocês simplesmente não são honestos em dizer isso? Em dizer que não, esse tipo de mutação, ou as mutações em geral, provocam perdas. Então você parte de algo mais complexo, nós chamamos em inglês de top-down. Você vai de algo que está lá em cima, muito mais complexo, e vai reduzindo. Certo? Você não vai de baixo para cima, geralmente é o contrário. Outra coisa que o professor não diz para a gente é que essas mutações elas são limitadas. À medida que todos os testes que foram feitos agora têm demonstrado isso. Se você pega um micro-organismo qualquer, é muito mais fácil trabalhar com micro-organismos, né? É muito mais fácil trabalhar com bactérias, que em algumas horas você já tem novas gerações. E você faz isso. Se você repete e vai causando mutações, chega um momento que o número de mutações, né, você tem 2 mutações, 3 mutações, chega um momento que elas param com o número de gerações. Você não vai mais conseguir mudar muito, porque você já reduziu tanto que agora acabou, não tem mais o que mudar aqui. Então, professor, por que você não simplesmente não diz isso? Agora você imagina a classe de aula, né, com os alunos já, opa, são coisas que eu não havia pensado. E isso é ciência, gente. É você não ter medo de discutir aquilo que você não tem certeza. Assim também no cristianismo, certo? Nós precisamos também entender que tem várias coisas que nós ainda precisamos entender, que nós não entendemos completamente. Gente, a Bíblia é muito maior do que aquilo que nós sabemos. Deus é infinitamente maior. É impossível alguém aqui simplesmente pensar que entende tudo de Deus. Não dá. Ele deixa de ser Deus no momento que você colocá-lo lá numa caixinha e você o entender completamente. Não, ele é muito maior. E a nossa formação da vida existe de maneira espetacular, me criaste. O seu conhecimento é muito maior. Então, continuando. E ainda outra coisa que eu queria mencionar, ela diz, né, que sobre essa questão das mutações são limitadas, é que até hoje, todos os testes que foram feitos, mosca sempre ficou mosca, certo? Tem mosca sem asa, mosca sem olho, mosca sem perna, mosca magrinha, mosca gorda, mas é mosca. A gente não conseguiu ainda ver uma transformação realmente. Então, quem crê que foram as mutações que provocaram toda essa diversidade que nós temos hoje aqui, tem que entender que em algum momento, algum pulo mágico aconteceu, que ninguém entende até agora. Ninguém sabe onde é que está esse pulo. Então, bactérias ainda são bactérias, nenhuma bactéria virou inseto, nenhuma bactéria virou pássaro, nenhuma bactéria virou um rato. E esse é um problema sério. Ou seja, as mutações são limitadas, elas não desenvolvem coisas novas. Se são casos extremamente específicos e que se você investigar bem, você vai descobrir coisas interessantes ali. Trabalham a partir de coisas que já existem, essas mutações elas têm que usar coisas que já existem, elas não criam nada. E é sempre esse, de baixo para cima, esse método, e causam perdas de funções. Outra coisa que eu queria mencionar ainda, que está relacionado com a questão das mutações, a jovem Sônia apresentou na classe,
É o que o nosso professor sempre tem falado aqui, que os órgãos vestigiais são provas da evolução. O professor tem essa mania de indicar aqui que o apêndice é uma prova de que um dia nós fomos perdendo essas funções, que é uma prova da mutação e é uma prova, portanto, da evolução. Pois bem, o interessante é que todos os anos, ou de ano em ano, à medida que o tempo passa, a lista de órgãos vestigiais no nosso corpo tem reduzido, certo? Os anos vão se passando, os cientistas vão descobrindo mais coisas e percebendo, epa, espera aí, esse órgão não é tão inútil como muita gente costuma dizer. Né? Nós temos exemplos como o apêndice, que os cientistas já encontraram a função do apêndice, e nós temos as amígdalas, o timo e tantos outros órgãos que há 10, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, as pessoas pensavam que isso não serve para nada. Não é verdade? Mas hoje a gente sabe que eles servem. Vou fazer um comentário agora, né, meu. A minha geração, quando eu ficava gripada, quando eu era criança, se você ficasse gripado, passasse no hospital, a primeira coisa era remover as amígdalas. Era uma coisa assim, não serve para nada. Essa era a ideia. Hoje já não se faz isso. Toma-se muito cuidado, porque hoje nós sabemos a função desses órgãos. 40, 50 anos atrás não se sabia. Então, o que nós percebemos, à medida que a ciência vai desenvolvendo, nós vamos entendendo melhor a maravilha dessa máquina que nós somos. E nesse momento o professor, como eu já havia preparado, a Sônia dito, ele vai falar isso, o professor disse, mas eu posso viver sem esses órgãos. E a Sônia disse, eu sabia que você ia dizer isso, por isso que eu já trouxe, né, esse próximo slide, que é falando justamente sobre essa questão de que você pode viver sem esses órgãos. Você também, professor, você pode viver sem braço, pode viver sem perna, pode viver sem olho, tem gente que vive sem ouvido, certo? Você pode viver também. Mas não significa que esses órgãos são vestigiais, são coisas que não servem para nada. Você pode fazer um monte de coisa. Você vai ter as suas dificuldades. Assim como quem não tem mais alguns daqueles órgãos ali, tem também suas limitações. Mas pode-se viver, pode-se aprender a fazer um monte de coisa, pode-se readaptar. É possível tudo isso. Mas isso não é prova nenhuma de que tudo veio a partir da evolução. E outro ponto extremamente comum nessas discussões e nessas aulas que nós temos tido aqui é a lembrança de que nós somos parecidos com os macacos ou com os chimpanzés. Né? Eu queria, então, começar fazendo a seguinte pergunta para os meus colegas aqui da classe. Entre comparando esses dois objetos aqui, você tem um automóvel e uma caneta. Eles são diferentes? E, obviamente, pergunta boba é essa. Claro que um automóvel é diferente de uma caneta. Aqueles jovens disseram. E ela disse, eu vou provar para vocês que não. Eles são a mesma coisa. Eles têm a mesma, percentualmente, a mesma quantidade de metal, a mesma quantidade de plástico e de outros materiais. Então, eu posso dizer que uma caneta e um carro são iguais ou muito semelhantes. Por que eu posso dizer isso? Porque tudo depende do que é que você anda comparando. Depende muito, muito. O que você anda comparando aí? Para dizer que homem e chimpanzé são semelhantes e por isso nós temos um ancestral comum, por isso nós viemos do mesmo local e é uma prova para a evolução. Depende do que você está comparando, assim como eu posso me comparar com várias outras coisas também. Existem até estudos mostrando que banana e homem também compartilham 50% do genoma. Então, o que você quer comparar? Então, dependendo do que você queira comparar, você encontra semelhanças ou diferenças. E o interessante é que havia um estudo mostrando que, com a seguinte pergunta, né? Mais de 98% de semelhança no DNA do homem e o chimpanzé. E aí ele responde a pergunta dizendo, não mais. Já não é mais assim. Né? Depende do que você está comparando. Em 2012 veio esse artigo na Nature dizendo que era 98,8%. Aí veio um outro artigo em 2002 também dizendo 95%. Veio outro, então, mostrando 86,7%. Depende do que você anda comparando. Agora, vem uma coisa interessante nessa apresentação da Sônia, é que nesse momento o professor parou e disse, ei, eu não acredito nesses dados aí de 86,7%, porque o Ansai,
ele é cristão. E eu não confio em cientistas cristãos. É só que interessante. E aí fica difícil de você debater com essa base, né? Fica complicado você ter qualquer argumento, principalmente para ela, ela não estava esperando isso. Ela disse, ok, tudo bem, eu não tenho como julgar, né, os dados dele, só estou mostrando o que eu encontrei, né? Mas tudo bem. Mas o que significa realmente se nós fôssemos, se somos 96% semelhantes aos chimpanzés? Isso também significa que nós somos 4% diferentes, né? Então, o DNA humano tem 3 bilhões de nucleotídeos, seria mais ou menos, se nós quiséssemos entender de uma maneira mais simples, seriam 1000 livros, cada livro com 500 páginas de informação. Você tem muita informação aí. 4% de diferença significaria 120 milhões de nucleotídeos, que daria já 40 livros de 500 páginas cada, já é muita coisa, certo? Você tem muito livro, muita informação, e você acha que mutação aleatória e qualquer outro mecanismo da evolução seria capaz de escrever todos esses livros? E eu queria concluir essa parte perguntando, esses dois animais são diferentes? Né? São muito diferentes do lado de fora, né? Mas, na verdade, eles são a mesma criatura. Ou seja, o DNA é exatamente o mesmo. Só a parte externa, passando pela metamorfose, você tem uma transformação completa, muito diferente. Mas o DNA é o mesmo. Se a gente não soubesse, né, que um é o outro, você diria, não, são espécies completamente diferentes, são bichos completamente diferentes, mas olha só. Então, essas visões, essas olhadas, né, externas, não nos ajudam muito. E com relação à seleção natural, que é extremamente falado, né, onde certos traços biológicos vão ficar mais comuns ou menos comuns à medida que as gerações vão passando, diante do que ocorre do lado de fora. Né? E ela então explicou de uma maneira bem simples, imagina uma população de girafas, em que há 2 tipos de girafa, girafa de pescoço longo e girafa de pescoço curto, e as árvores naquele local são todas altas, e as girafas de pescoço curto não vão sobreviver, tá certo? E você pode até perguntar, e os bebezinhos das girafas de pescoço longo, como é que elas vão sobreviver? Aí, nesse caso, a mãe alimenta o filho. Né? Mas a ideia aqui, de uma maneira bem simples, não há outra palavra, mas é uma coisa bem simplória, bem simples de se explicar, é que certas variáveis podem influenciar e direcionar que tipo de traços vão existir numa determinada população. Então, nesse caso aqui, foi o tipo de alimentação. Existem casos, por exemplo, existe no Brasil uma vila onde boa parte da população que nós chamamos, biologicamente, o termo correto é nanico mesmo, né? São pessoas muito pequenininhas, porque houve uma deficiência nutricional muito grande em um determinado momento da história, em que as próximas gerações nasceram com essas deficiências e um dos efeitos era não crescia muito. Então, nesse caso aqui específico, nós temos uma demonstração de que causou uma redução, ou somente as girafas de pescoço longo que sobreviveram. E aí a girafa de pescoço pequeno, isso aqui é simplesmente uma explicação, é claro, desapareceram. Um outro caso simples de explicar seria onde nós temos a comida de um lado, temos uma barreira, e para passar por essa barreira só existe um portão pequenininho, muito pequenininho, somente os porcos pequenininhos é que poderiam passar, e isso com o tempo levaria ao desaparecimento dos porcos grandes, porque eles não teriam acesso ao alimento. Os 2 casos aqui são casos bem simples de seleção natural, certo? Só que o que é interessante é que em nenhum dos casos a seleção natural cria coisas novas, simplesmente trabalha com o que já existe. Então a conclusão da minha apresentação é por que eu não acredito na teoria da evolução, ela explicou. Porque é matematicamente impossível, as bases do mecanismo da evolução não são suficientes para gerar novas criaturas, e as evidências são muito fracas. Essa foi a explicação dela. Então, ela conclui dizendo, sabe aquela história da princesa que dá um beijo no sapo e ele vira um príncipe? Pois é, esse beijo é a teoria da evolução, na minha opinião. Ou seja, foi muito impactante que ela falou aquilo, porque ninguém sabe como é que esse beijo transformou esse sapo no príncipe. Então, nós não sabemos como é que a evolução está fazendo isso. As pessoas estão simplesmente comprando.
Naquele momento, aquilo virou uma confusão na sala, o professor reclamou, dizendo que não foi muito concreto o que ela falou, e disse que daria a ela uma oportunidade de fazer uma segunda apresentação, onde ela poderia apresentar o porquê, qual é a origem de tudo, né? Onde é que está. Porque ela não mostrou em nenhum momento uma... Ela não mostrou em nenhum momento como eu diria, uma explicação. Ela simplesmente criticou a teoria da evolução. Essa foi o argumento do professor. Você simplesmente criticou a teoria da evolução, você não apresentou uma teoria. E ela, então, na aula seguinte, trouxe uma nova apresentação em que ela iria apresentar a sua versão dos fatos, né, o que é que ela acreditava. E ela disse, eu queria começar, porém, falando algo que o professor comentou na minha apresentação anterior. O professor disse que não acredita em cientistas cristãos. E eu queria comentar um pouco aqui sobre essa questão ateu versus cristão. Em quem você pode confiar mais? É uma questão interessante, né? Existe base para isso, mas vamos começar. Será que a gente pode confiar mais num cientista ateu do que num cientista cristão? Exemplo clássico disso aqui, Ernest Haeckel, Haeckel aqui na Alemanha, que falsificou desenhos. E até hoje esses desenhos, todos sabem que esses desenhos aqui foram fraudados. A própria sociedade científica aqui da Alemanha, certo? Repreendeu, condenou o que ele fez. Mas mesmo assim encontramos esses desenhos até hoje nos livros de biologia, nos museus. Você for no museu qualquer de história natural, você vai encontrar esse desenho lá. Mas nós sabemos que foi uma fraude. Agora, professor, ele não era um defensor do cristianismo ou da visão bíblica. Ele não era um homem que confiava no Deus da Bíblia, mas ele se declarava como alguém que acreditava no naturalismo, mas mesmo assim falsificou. Então não vem me dizer que um cientista, só porque ele é ateu, você pode confiar mais. Não existe base para isso. Outro exemplo clássico, Charles Dawson, na Inglaterra, que fraudou, que fez modificações nos ossos para criar a ideia do homem de Piltdown, que seria o elo perdido entre o homem e os chimpanzés, entre o homem e o macaco. Ele fraudou isso. E não foi em nome de Cristo, ok? Agora, será que a gente pode confiar em cientistas cristãos? Você vai me dizer que você não vai confiar em Isaac Newton? Esperem, Isaac Newton foi um dos homens que mais claramente demonstrou sua fé na Bíblia. Escreveu vários livros sobre isso. E foi um dos maiores cientistas do mundo. E Louis Pasteur também. Max Planck. Ben Carson, antes de virar político. Então, olha só, todos esses cientistas, ou Collins, todos eles são cientistas reconhecidos internacionalmente. Certo? Ninguém tem dúvida da capacidade desses cientistas. Mas eram crentes. E agora, a minha versão dos fatos, a maneira simples e clara, a verdade de forma simples e clara. Eu queria começar perguntando isso daqui. Veio por acaso, essas estátuas na Ilha de Páscoa? O que você acha? Não, alguém fez. Quem fez? Ninguém sabe quem fez. Mas só porque eu não sei quem fez, quer dizer que elas não foram feitas? Não, não foi o vento que saiu. Existe aí uma informação clara que transmite uma mensagem, que tem uma função, tem algo aí por trás, que nos deixa claro, alguém fez isso daí. Agora você vai me dizer que o teu cérebro, os teus órgãos, todo esse sistema extremamente complexo, funcional, cheio de informações, foi por acaso? Imagina, você acha que um motor desse, uma turbina de um avião, pode surgir do nada, pode surgir por acaso, começando com um aviãozinho de papel, o avião passa para ele aleatoriamente, através de certos mecanismos, vão se montando e montando algo tão complexo como esse. E o motor celular, ela mostrou então o vídeo do motor celular, mostra a complexidade desse. Então, isso aqui é o que eu creio. No início criou Deus os céus e a terra, como está escrito em Gênesis 1:1. E como está escrito em Romanos, porque a criação do mundo e as qualidades invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, tem se mostrado de maneira clara. É isso que está escrito ali. E aqueles que não creem, tá certo? Eles se tornam tolos no seu próprio conhecimento.
porque estão vendo ali uma evidência clara de que houve uma criação. E ela agradeceu pela atenção de todos. O professor, então, a criticou novamente. No fim da aula, o professor perguntou quem acredita, entre a minha teoria e a teoria dela, quem acredita em qual, e os alunos escolheram a teoria do professor. No fim da aula, uma jovem chegou para ela e disse: obrigado pela tua apresentação. Eu acredito no que você fez. Uma única jovem. Valeu a pena ter feito isso por aquela jovem. Certo? Eu acho isso muito interessante, eu acho muito bonito o trabalho que ela fez. Não tenho dúvidas que as informações que ela passou ficarão gravadas na mente daqueles jovens e aqueles jovens vão pensar bastante. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.